vilões da perda de barriga, é justamente sobre limitação, né? Às vezes a mulherada pensa assim, eu tenho problema no joelho, eu tenho problema no ombro, eu tenho algum tipo de limitação, algum problema que me impede de conseguir perder a barriga, né? Porque eu não consigo fazer os exercícios inteligentes igual a Bia passa. E será que precisa ser assim mesmo? Será que porque você tem algum tipo de limitação, você não consegue perder a barriga, você não consegue eliminar a gordura da barriga? Será que isso é verdade? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esses vilões da perda de gordura abdominal. E se você já tem alguma dúvida sobre esse assunto, porque você tem algum tipo de limitação também, é só colocar aqui nos comentários, escreve aqui, coloca no comentário qual é a sua dúvida ou o seu problema em relação a esse tipo de limitação para eu conseguir ajudar vocês, beleza? Isso é um ponto que barra muito a mulherada. Quando a gente, por exemplo, abre as inscrições do Pro, muitas mulheres vêm para nós antes de fazer a inscrição, antes de se matricular para o programa, porque elas falam assim, eu tenho problema no joelho, eu tenho problema no quadril, né? Eu tenho alguma limitação, eu tenho fibromialgia, eu não vou conseguir fazer esses exercícios que a Bia passa, né? Então, muitas delas, elas veem isso como um obstáculo para perder barriga, porque acham que por conta da devida limitação dela, seja quadril, seja joelho, tornozelo, fibromialgia ou qualquer um problema de limitação que essa mulher possa ter, ela acredita que por conta disso ela tá fadada a não conseguir perder a barriga, né? O destino dela, ela não vai conseguir perder a barriga. Então existem sim muitas mulheres que acreditam nisso, mas não precisa ser assim. Eu acho que é isso que nós vamos falar mais aqui sobre essa live, que não precisa, não é porque você tem uma lesão que isso significa que você não vai poder perder a barriga, não é porque você tem um problema no joelho que significa que você não vai conseguir fazer os exercícios. Existem coisas, algumas ferramentas que eu vou estar dando dicas aqui durante a live, justamente para a mulherada conseguir começar a aplicar a partir de hoje e dizer adeus a esse negócio de porque eu tenho alguma limitação, eu tenho algum problema em alguma articulação, eu tenho fibromialgia, eu tenho algum problema, né, alguma limitação. Nem gosto de usar muito esse termo, mas como eu tô colocando aqui entre aspas mesmo, como limitação, e que acham que por conta disso não vão conseguir perder a barriga. Então, sim, existem as mulheres que acham que não vai dar certo, mas não é assim e elas conseguem conquistar resultados. Quando a gente fala dessa questão de emagrecimento, de perda de barriga, e aí a gente fala de burpee, de polichinelo, de exercícios que tenham salto, a mulherada acaba assustando um pouco. Aí elas falam, Bia, mas eu não posso saltar. Bia, mas eu não posso pular. Bia, mas eu não posso fazer determinado movimento. Eu tenho dor do joelho, eu tenho isso, tenho aquilo. E aí elas pensam assim, será que eu não tenho que fazer o fortalecimento primeiro? Será que eu não preciso primeiro fazer pilates? Será que eu não preciso primeiro fazer fisioterapia, né? E aí elas têm meio que essa barreira, e é isso que você falou, não é isso, não é porque você tem, né, esse determinado problema no joelho, quadril, seja lá onde for, que você precisa única e exclusivamente ir para um fisioterapeuta ou ir para o Pilates, porque você não pode fazer mais nada, né? Às vezes a gente escuta do médico, né? Olha, você não pode agachar, você não pode saltar, não sei o quê, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas na verdade, a pergunta eu sempre devolvo para vocês. Quando vocês fazem um agachamento, dói o joelho? Se doer, você não faz. Quando você faz um burpee, dói o joelho? Se doer, você não faz. Mas não é porque doeu e você não vai fazer que significa que você não vai executar nenhum exercício no lugar. Muito pelo contrário. O que eu ensino para as minhas alunas, por exemplo, dentro do Pro, é o seguinte: você não pode fazer o agachamento? Tá tudo bem, mas você pode fazer uma elevação pélvica. E aí você substitui. Se você não consegue fazer um burpee, você substitui. Você pode fazer o burpee adaptado, você pode fazer o burpee, né, um de cada vez. Tem que ter aquela partezinha da perna que eu sempre explico. Tem vídeos, inclusive, no YouTube, eu explicando como é que faz o burpee adaptado. Tem o burpee, né, sem salto, e você pode, às vezes, nem nas adaptações do burpee, se for difícil ainda para você, não precisa fazer ele, você pode fazer, por exemplo, um polichinelo no lugar, ou um skip baixo,
qualquer outro exercício você pode só substituir, simples assim. Não é porque você tem algum problema que primeiro você tem que focar, eu preciso fortalecer e não sei o quê, porque o processo de fortalecimento ele acontece durante o movimento, né? Uma coisa que a gente usa muito dentro do Pro, inclusive com o nosso fisioterapeuta, né? O Bruno fala bastante disso, que é o quê? Movimento cura movimento. Então eu não posso falar para você que você não pode fazer, que você vai ter que fortalecer, porque se você já veio até da fisioterapia, se você já tá com essa dor instalada há muito tempo, não vai ser o fortalecimento em si que vai resolver aquela situação. Você precisa o quê? Ir fazendo os exercícios, ir colocando o corpo para se mexer. Às vezes você tem essa dor porque você tá muito tempo parada, então você começa a ir praticando aos poucos que seja, mas você já tá dando sinais para o seu corpo de movimentação, e aí quando você faz o exercício se doer, você simplesmente adapta aquele exercício, simples assim. Não é porque é um burpee e você tem dificuldade que você vai ver aquilo como uma barreira e vai falar, eu não vou e eu não posso fazer isso, né? Eu tenho alunas que quando chegaram no programa não conseguiam fazer nenhum exercício. Eu vou dar alguns exemplos depois para vocês sobre isso, mas não é porque você tem esse tipo de limitação que isso significa que você não vai ter resultado, que significa que você não vai perder barriga, que significa que você não vai fazer nenhum exercício, porque tudo te causa dor. Não é assim que funciona. Existe sempre um plano B, né? Então, para o emagrecimento, o que eu falo, né? Para perda de barriga, quais são os exercícios que funcionam? São os exercícios inteligentes, certo? Por quê? Porque eles trabalham de forma sistêmica, trabalham com mais de um músculo. Quando tem mais músculo envolvido, o meu corpo faz o quê? Acelera o meu metabolismo, né? Eu tenho hormônios ativos ali que me ajudam a queimar essa gordura. Então, o que facilita? Mas, quando você tem algum tipo de dor, quando você vai fazer algum exercício inteligente que te causa dor, tem sempre um plano B. Então, você pode fazer a substituição desse exercício que hoje tá te causando dor, que hoje você ainda não se sente muito confiante para fazer, que hoje, né, você ainda não tem facilidade. Não é só porque você tem um problema de joelho que isso significa que você vai adaptar. Eu tenho alunas que adaptam o exercício quando elas estão cansadas também. Então, a adaptação ela é importante, independente se você tem problema ou não de joelho ou de qualquer outra articulação, e também para quando você tá cansada. Ela vai servir também para quando você, eu quero ter mais autonomia, então eu quero testar outros exercícios aqui também. Então a adaptação, o plano B que a gente chama dentro do Pro, ela serve para várias coisas, não necessariamente só para quem tem problema de joelho ou problema instalado em algum outro lugar. Então eu acho que assim, é importante vocês entenderem que sim, para você perder a barriga, os exercícios inteligentes são os que funcionam, mas se você precisar adaptar, isso não significa que porque você adaptou você não vai conseguir perder a barriga, muito pelo contrário, porque existe um mantra que a gente usa que é adapta, mas não para. Você só não vai ter resultado na perda de gordura da barriga se você parar. Pessoas que param, mulheres que param, elas realmente não vão ter resultado nenhum, mas mulheres que continuam, mas que faz só a substituição do exercício, aí sim elas conseguem ter resultado. Então você pode substituir, por exemplo, o burpee por um polichinelo, você pode substituir o burpee por um skip, o burpee por um agachamento, o burpee por um abdominal, você pode substituir por qualquer outro exercício, desde que você continue se movimentando. Quando você para de se movimentar, você tirou a chave da ignição ali do teu carro, entendeu? Então imagina você tá ali acelerando o seu carro, tá na maior velocidade com ele na pista. Se você tirar a chave, o que vai acontecer? Pum, ele para, independente da velocidade que ele tiver, ele vai morrer, ele vai parar, ele vai perder a força que tava, a potência, ele vai parar. É assim que funciona o seu metabolismo. Então por isso que a gente fala, não para, só substitui por qualquer outro exercício que seja familiar àquele que você não tá conseguindo fazer, ou então por qualquer outro que seja mais fácil e você tenha mais facilidade, mais familiaridade e se sinta mais segura ao realizar aquele exercício. Então é isso, mantra de hoje, adapta, mas não para. Primeiro a gente teve hoje a história da Selma Capucci, que veio aqui e contou pra nós que ela tinha um problema no ciático, na verdade ela tem, né, inflamações no ciático, sempre sente dor. Ela tem também problema de joelho, que ela precisou, né, em algum momento o médico falou pra ela que ela teria que fazer infiltração no joelho pra dar uma segurada na dor, só que quando ela entrou pro Pro, né, quando ela entrou fazendo os nossos treinos e tudo mais, ela não precisou ela não precisou que fazer infiltração, ela não precisou tomar
mais medicação, olha só o resultado que ela teve, mesmo, né, com esses problemas. Ela conseguiu perder a barriga, usando exercícios adaptados, né? E ela conta hoje, inclusive, quem não assistiu essa super live do Sec Inspira hoje, assista, né? Tá gravada aí pra vocês, porque ela conta, inclusive, mesmo lá com os exercícios adaptados, ela conseguiu ter esse super resultado aqui. E uma outra aluna também que tem problema, né? É uma lesão instalada, é a Kellen, que ela teve no tornozelo e no joelho, né? Então ela já teve um combo aí também, igual a Selma. As meninas que vêm sempre vêm com um combinho ali de probleminhas. E ela, mesmo assim também, fazendo os exercícios adaptados, ela conseguiu ter um super resultado. Tem uma outra aluna também, no caso, que é a Ana, que a Ana vem essa semana também com a gente no Sec Inspira, e a Ana, ela tem fibromialgia, né? E para quem não sabe, fibromialgia é uma doença que não tem cura, e ela dói, assim, até o fio do cabelo, né? As pessoas que têm fibromialgia falam que tudo dói, quando você levanta dói, qualquer movimento tudo dói, e é uma doença, infelizmente, que não tem cura, né? E a Ana também acreditava que não podia fazer os exercícios porque ela não ia conseguir, né, emagrecer, ela não ia conseguir perder a barriga. E olha essa foto dela, né, que mostra o quanto ela conseguiu perder de barriga, mesmo usando exercícios adaptados, mesmo fazendo a adaptação dos exercícios. E o legal é que elas começaram com os exercícios adaptados, tiveram resultados, foram melhorando aquela movimentação no adaptado, e hoje elas contam que tinha exercícios que elas não faziam, que tinham que usar no adaptado, mas que hoje elas já fazem o movimento sem ser no adaptado. Por quê? Porque foi criando consciência corporal. Então, não necessariamente porque você vai entrar no programa e vai fazer os exercícios adaptados que você vai para sempre fazer os exercícios adaptados, né? A tendência é que a repetição, né, conforme você vai repetindo, fazendo mais vezes, você vai melhorando, assim como uma criança que tá aprendendo a andar. O primeiro passo, ela vai cair, o segundo vai bater a cabeça, né? É sempre assim, toda estabanadinha, criança. No começo é assim, mas a persistência, né, faz o quê? Faz a criança andar, ó, todo mundo passou por essa fase. Então é a mesma coisa dentro também do processo de perda de barriga. Alguns exercícios no início vão precisar de mais adaptação, de mais atenção ali, mas à medida que você vai fazendo a constância e a repetição, você vai ficando boa naquilo. E aí nem precisa mais de adaptação num certo momento, porque o seu corpo já teve a consciência, ele já sabe como executar aquele exercício, então fica muito mais fácil. Quando você só substitui o exercício, você ainda continua acelerando o seu metabolismo, né? Porque o metabolismo tá ali em atividade master. Então, quando você só faz a substituição, ele continua trabalhando. É como se você apenas tivesse, imagina um carro, né? Você tá andando, vou dar um exemplo de carro que é mais fácil para vocês visualizarem também a ideia. Imagina vocês andando numa pista, por exemplo, vocês não vão andar no carro, com o carro na marcha, né? Engatando no ponto 1, né? Você vai estar o quê? 4, 5 ali andando na marcha, vai estar a milhão. Quando você substitui, você só reduz um pouquinho. Então vamos supor, se você estava, né, engatada na quinta marcha, você vai voltar um pouquinho e vai para a quarta marcha, ou no máximo na terceira, mas o carro continua acelerando, entendeu? Essa é a ideia, e é por isso que os exercícios inteligentes e adaptados, eles vão funcionar. Então não é porque o exercício ele é adaptado que ele deixa de ser inteligente, muito pelo contrário, ele ainda continua trabalhando com os músculos. Então você só vai reduzir a marcha, mas ainda assim, imagina, o carro continua queimando gasolina, independente da marcha, vai queimar gasolina. Às vezes uma marcha vai puxar mais, né, e vai gastar mais gasolina, mas dependendo do caso, se reduzir na marcha, vai gastar menos, mas ainda continua, né, gastando gasolina. Então é a mesma coisa também quando você faz os exercícios adaptados. Você só adapta. O metabolismo ele vai ter uma queda, mas não é uma queda muito bruta, porque se fosse uma queda bruta, minhas alunas, por exemplo, que eu mostrei aqui para vocês, elas não teriam tido resultado. Então é uma pequena queda, mas que ainda assim o metabolismo continua trabalhando. Você não interrompe aquele sistema, você não para com o metabolismo, né? Você não tirou a chave da ignição que o carro parou. Muito pelo contrário, você dá uma reduzida, mas continua. E aí essa constância por continuar os exercícios que continua acelerando o seu metabolismo, né? Que ele continua ali em trabalho. E aí ele vai permitir o seu corpo queimar essa gordura da barriga por 24, 48, 72 horas depois, mesmo quando o treino acabou. Então o treino acabou, você continua queimando gordura até 72 horas depois. Por quê? Porque a intensidade estava presente ali, você fez no seu máximo, você
adaptou, né? Você fez o exercício e não parou. Então aí tá o segredo. Então não é porque você, Bia, eu acho que não vou ter resultado, né? Porque eu já fiz o exercício antes e não deu certo. Mas não, é porque você não usou a questão dos exercícios adaptados. Eles têm um poder muito grande, mas as pessoas não falam isso pra vocês. E aí tem uma outra questão também. Às vezes a gente quer seguir o que a blogueira tá falando, né, na internet. Às vezes a gente quer seguir um personal que não explicou que existe uma adaptação. E aí você se frustra porque você se depara com um exercício que você não consegue fazer. E aí você vai ficar super chateado porque você vai falar, pô, vamos supor que eu tô ensinando aqui o burpee. Aí você vai falar, pô, a Bia me ensinou o burpee, mas eu não sei fazer esse burpee aqui. E agora? Eu não vou conseguir emagrecer. Mas não é por aí, por isso que eu falo que existem as adaptações. E se vocês forem olhar os meus conteúdos, né, no YouTube, todos os exercícios ali têm adaptação. Por quê? Porque a adaptação é o grande segredo, a grande chavinha ali para você continuar se exercitando, mesmo com alguma limitação, mesmo com algum problema, mesmo com problema de joelho, coluna, lombar, o que seja, mas você vai continuar se movimentando e vai continuar acelerando a sua queima de gordura abdominal. Então aí tá o segredo, né? Um puta segredão. Dá para executar os adaptados sem ser na forma tradicional, para você continuar vendo o resultado. Então não é porque, como eu falei, existe o burpee, a Bia vai estar fazendo o burpee lindo, maravilhoso. Não é porque eu tô fazendo ali que você vai ter que fazer igual, né? E às vezes você vai mandar muito bem num exercício melhor do que eu, né? Por exemplo, eu tenho minha aluna Dilvana, que às vezes quando a gente tá em desafio dentro do programa, eu coloco ela para treinar ao vivo comigo. E tem exercício que ela faz que eu não consigo fazer, porque ela tá com uma consciência muito melhor do que a minha, ela tem mais facilidade. E não é porque ela tá fazendo no avançado que eu preciso fazer igual a ela. Eu posso ir no limite do meu corpo. É aí que tá um outro segredo também para você perder barriga. É você entender quando o seu corpo tá ok, quando ele não tá ok, se você tá puxando demais, se você tá puxando de menos. É você ter essa percepção para saber ir no seu limite. Porque se você não sabe, você vai querer copiar todo mundo. E o problema de uma mulher que é copista, que copia os exercícios das pessoas, é que ela não tá olhando para ela. E aí por isso que tudo para as outras pessoas tá funcionando, mas menos para ela não tá. Porque ela não tá olhando para ela, pro exercício que encaixa para ela, né? Por exemplo, eu passo o exercício para as minhas alunas. Eu posso passar a sequência igual para todo mundo, mas cada uma vai fazer de um jeito que seja melhor para elas. Então vai ter aluna minha que não vai conseguir fazer o burpee completo, vai fazer o burpee adaptado. Mas o adaptado que essa minha aluna estiver fazendo é diferente do outro adaptado que minha outra aluna está fazendo. Porque existem várias adaptações para o mesmo exercício, mas todo exercício tem adaptação. Então se você tiver essa sequência de adaptações, que é uma cartilha que a gente inclusive dá de presente para as alunas quando elas entram no programa, é justamente para elas se basearem nessa cartilha, meio que treinar com ela do lado, igual a Kate faz, né? Outra aluna também que treina com a cartilha do lado, porque daí ela olhou e falou, eita, esse daqui eu não consigo fazer. Mas eu posso adaptar por esse. E aí a jogada do teu treino fica, muito mais fácil. É um é rápido, você não precisa ficar assim, aí agora, qual exercício que eu faço? Não, olhou ali, você já sabe. E conforme isso, o tempo vai passando, você já vai pegando mais familiaridade e nem precisa daquela cartilha a longo prazo, né? Você já tá aqui na sua cabeça. Se eu falar qualquer exercício aqui para as minhas alunas, por exemplo, elas sabem adaptar, elas têm essa jogada. Então, não é porque eu tenho exercício tradicional que você tem que fazer o exercício tradicional ali no pé da letra com esse, não, entendeu? Adapta para o que você consegue fazer e aí sim você vai ter resultado. Tem alguns exercícios também dentro do YouTube, onde eu tô ensinando, né, algumas adaptações de exercícios, então vocês podem depois dar uma olhada lá também, mas basicamente, dor no joelho, né, percebeu que tem dor no joelho? Primeiro ponto é você identificar, tá doendo nesse exercício, e aí você adapta por outro que você não sinta dor. O mais comum, por exemplo, é agachamento ou afundo. É o que eu mais vejo a mulherada reclamando, né, que sente dor. Então, qual que você vai fazer? Se você sabe que o afundo e o agachamento dói, vai fazer elevação pélvica. Bia, mas eu não sei fazer essa elevação pélvica. Pesquisa depois no YouTube, coloca lá, Seca 30, elevação pélvica. Vai aparecer um exercício, eu mostrando como faz esse exercício, tá? Então, você vai conseguir visualizar quais são esses exercícios buscando lá, mas tem adaptação. Por exemplo, para punho, né? Mulherada não consegue fazer flexão, né, no chão, não consegue fazer o burpee porque ele tem uma semiflexão. Então, a mulherada que tem dor no punho, por exemplo, vai fazer o
o quê? Flexão na parede, ou vai fazer a flexão numa superfície um pouco mais alta, ou vai substituir por uma flexão invertida. Todos esses exercícios tem lá no YouTube, só procurar lá, colocar flexão na parede, seca 30, vai aparecer o exercício lá para vocês. E essa questão de dor nas costas, né? Então, por exemplo, mulherada que tem dor nas costas e algum exercício causa dor ali para ela, ela vai fazer um outro que alivia. Um exercício, eu não tenho muito aluno que reclama de algum exercício que causa dor diretamente nas costas, mas se houver dor, o primeiro passo que eu falo é para fazer, por exemplo, fortalecimento de core. Então, faz prancha no lugar desse exercício que estiver te causando dor nas costas, ou a elevação pélvica também, que é ótima para aliviar essa tensão da coluna. Então, funciona também bastante ali para isso. E se você tiver alguma dor, por exemplo, no ombro, né? Por exemplo, se estiver fazendo o polichinelo, que é o movimento que você vai fechar a mão lá em cima e só do fato de você levantar o braço, você já sente a dor no ombro, você só faz o movimento pela metade, né? Não precisando fazer ele completo, subir no braço, por exemplo, até em cima, você pode fazer até a metade. Isso que também já facilita muito. Então, é só você ter na cabeça, todo exercício tem adaptação. Eu não preciso fazer um exercício que tá me causando dor. Eu só substituo, eu só troco por outro. E aí sim, quando isso entrar na sua cabeça, fica muito mais fácil de você executar. E aí, a ideia tenha mais familiaridade com os exercícios, né? Eu vejo que muita mulherada peca no sentido de se agarrar a um único exercício, às vezes, que eu tô falando aqui, né? Então, ela ouve os termos de exercícios que eu tô falando, ouve os nomes de exercício, ela se apegou a esses exercícios e acabou, casou com aqueles que eu falei. Então, eu falei aqui vários, né? Polichinelo e tal, aí ela pegou só esses. Aí que tá o problema, porque daí você vive nesse mundinho só desses exercícios. Só que para adaptação, você precisa ter um leque muito grande para você saber quais você precisa adaptar. E aí você precisa realmente conhecer, né, ter mais familiaridade, saber o nome e a execução de cada movimento. Então, por isso é interessante você estudar. Como que você estuda? Eu fiz uma playlist exclusiva para isso, de exercício inteligente, de exercício localizado, para vocês estudarem o movimento, para você saber qual é. Quando eu falar elevação pélvica, você já sabe. Quando eu falar polichinelo, você já sabe. Quando eu falar qualquer exercício, isso já tá na sua cabeça, você já sabe, tá mais fácil para você. Então essa é a dica, tenha familiaridade com o movimento, tenha familiaridade com o exercício, porque daí fica mais fácil, você não fica presa só a 2, 3 exercícios não, porque tem muito exercício, mas muito mesmo, e aí você vai vendo, esse aqui ficou mais fácil, esse aqui tá mais tranquilo para eu fazer, e você vai executando dessa forma. Pega nessa aula que a gente estiver fazendo junto ali ao vivo às 7 da manhã, anota quais são os exercícios que você tem dificuldade, anota eles, né? Teve dificuldade ali, né? Eu não consegui fazer o stiff, eu não consegui fazer a flexão, meio burp, enfim, anota. E aí depois você vai lá no canal do YouTube e dá uma procurada lá nos exercícios que você pode estar substituindo, né? Tenta ir por familiaridade. Então, do tipo assim, qual que eu posso substituir a flexão? Tem que ser um exercício que ele também trabalhe a parte superior do corpo, a parte do peito, por exemplo. Não tem qual você substituir, assim, além do crucifixo e tudo mais, mas você pode fazer o quê? Flexão na parede, que já vai aliviar, né? O burp, por exemplo, você pode fazer o burp sem salto, você pode fazer o burp só saltando, colocando a mão no pé, funciona também, mas você precisa listar. Porque não dá para você adaptar sem saber quais são os exercícios que você está tendo dificuldade. Então aí tá o primeiro ponto. Depois disso é só colocar em prática. Tu pode filmar ou pedir para alguém filmar, coloca lá na comunidade, né, me marca lá e fala, Bia, tô com dificuldade de realizar esse exercício aqui. E aí eu vou identificar, vou ver o que tá acontecendo, posso te ajudar na substituição ou te dar umas dicas para melhorar aquele movimento, que às vezes uma dica ou outra que eu dei ali, você vai executar e vai falar, nossa, melhorou, né, não sinto mais dor. Por exemplo, no agachamento, tem aluna minha que fazia, né, o agachamento com a perna muito fechada, então era muita sobrecarga no joelho, na articulação do joelho. Aí quando eu falei, abre um pouco mais a perna, aí, nossa, já aliviou a dor, já não sente mais dor. Então, às vezes também, não só a adaptação, mas pontos específicos ali no movimento, que às vezes você não tá vendo, mas que eu com um olhar mais clínico, mais técnico, consigo enxergar, pontuar, e aí você faz a correção, já vai aliviar bastante a questão da dor. Muitas
mulheres se, assim, barram no momento de eu não vou treinar porque eu tenho dor, eu não vou fazer porque eu sinto dor. Esses dias a gente recebeu uma mensagem lá na secretaria de uma seguidora que falou: eu adoro seus treinos, mas eu não consigo fazer porque é muito difícil. Daí eu falei: mas como assim? Ah, eu vi um vídeo seu no YouTube, mas pra mim é muito difícil, eu vou fazer o Pilates. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: mas não, existem adaptações. E aí a gente respondeu pra ela, falou: não, existem adaptações, você pode adaptar o treino, não é porque você viu um exercício eu fazendo burpee que você tem que fazer igual, você pode adaptar, porque aí é isso que vai fazer as pessoas, né, a mulherada perder a barriga. Se elas se depararem com esse obstáculo de limitação ou de dores, ela vai acreditar que nada vai funcionar para ela, porque ela vai pensar: tudo que eu tenho que fazer remete à dor, tudo que eu tenho que fazer me causa dor, então eu não vou fazer, prefiro ficar barriguda, mas eu não quero sentir dor. Ninguém quer sentir dor, né? Seria aquele negócio de masoquismo: vou treinar para sentir dor? Não faz sentido. Mas o treino para perder barriga não tem que ser difícil, ele não tem que ser doloroso, nada disso, muito pelo contrário. Você tem que fazer, assim, sabe, sentir: ai, que treino gostoso, ai, olha, não tá doendo, tô conseguindo executar, tô conseguindo fazer. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje, porque, mulherada, vocês não precisam: ai, meu Deus, eu tenho dor e eu não vou nunca mais treinar. Não, 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 não. Existem as adaptações e é isso que eu quero pra vocês, que vocês estudem os exercícios, que vocês vejam quais exercícios pode substituir, que daí vai ficar muito mais fácil, né? As minhas alunas, a gente trabalha muito isso com elas, de autonomia e liberdade. E é isso que eu quero para vocês também, minhas seguidoras, que vocês tenham autonomia no treino de vocês, que quando chegar um treino para vocês, você olhar ali e falar: ah, esse aqui eu já sei que me causa dor, eu nem vou arriscar fazer, ou eu vou arriscar para ver como é que tá. Senti dor, não senti, como é que foi? Eu adapto ou não? Mas você tem essa autonomia, entendeu? Você não precisa ficar preso e se olhar e falar: eita, tem agachamento, eu não vou fazer. Já vi que tem agachamento, né? Esquece, não vou fazer esse treino. Né? Várias vezes eu já vi muitas mulheres olhando um treino e falando: ai, tem esse aqui que me causa dor, eu não vou fazer. E eu falo: meu Deus, mas não precisa ser assim, é só você adaptar, é só você trocar o exercício. Então você tem essa flexibilidade no treino de mudar. E é isso que faz você, sabe, ter resultado. Isso que faz você perder a barriga, porque você só está substituindo, mas você continua treinando, né? O corpo, ele foi feito para se movimentar. Quanto menos você se movimentar, mais dor você vai ter. E quanto menos você se movimentar, mais a sua barriga vai crescer. Poderia não, né? Mas acontece, é o que acontece, é a lei. Não tem como a gente mudar isso. Então, se você quer perder a barriga e quer parar de sentir dor, se movimente, né? Só execute os exercícios ali conforme for mais confortável para você. O que é uma dor aguda? Esporadicamente, você vai ter quando você se exercitar. E por que doeu? Porque, né, o treino em si, ele tem rompimento de fibra, causa inflamação para reconstrução de nova fibra, o que é um processo totalmente natural quando a gente está treinando. Eu costumo dizer que essas dores são as dores do bem, né? É dor do bem isso, não é uma dor que, ai, me machuquei, lesionei, não, é dor do bem, né? A gente está se exercitando. E à medida que você vai se exercitando, treinando, o corpo já começa a assimilar com mais facilidade essa dor. E aí nem sempre você vai sentir dor, né? Tem alunas minhas que falam: nossa, na hora doeu pra caramba, no outro dia nem doeu, Bia, e agora? É normal, porque o corpo vai ficando mais inteligente, então o processo de recuperação, ele já é mais rápido. Então, quando no início você sente dor, isso significa que você estava muito tempo parada, né? Ou fez um exercício que quebrou a homeostase do seu corpo, e aí o corpo ele ainda não tem capacidade de responder rápido àquilo, entendeu? Então, ele não recupera rápido, às vezes vai 3 dias, às vezes vai 5 dias, tem pessoas que demoram 1 semana para parar de sentir aquela dor, porque é o processo de recuperação do corpo. Agora, conforme você vai treinando, vai ficando melhor, essa dor, a tendência é você nem sentir muito, porque o corpo ele já é mais inteligente, ele já está mais preparado para te recuperar mais rápido. E o processo de recuperação do corpo vai acontecer onde? No processo de alimentação e no sono. Então, são duas fases recuperativas aí para o corpo restabelecer os parâmetros, né? Então, quando a gente fez um treino, o treino para o corpo é um fator estressante, né? Estressor para o corpo, mas é um estresse do bem, é uma dor do bem, isso vai acontecer, mas é totalmente normal, nem precisa se preocupar com isso. Eu acho que é importante a gente dar recuperação para o corpo, principalmente se é a primeira vez que você está fazendo, né? O corpo precisa recuperação.
As minhas alunas, né, eu mando o cronograma de treino para elas da semana e eu coloco de 2 a 3 descansos na semana, dependendo. Às vezes eu coloco 1, às vezes é 2, às vezes é 3, mas o descanso eu coloco. Eu acho assim, pra quem tá começando, é bom não ir também com tanta sede ao pote, sabe? Porque às vezes a gente começa, faz, aí para, e aí isso não é legal pro corpo, né? Você vai tá dando, isso vai ser até pior. Então vai na boa, vai tranquila, né? Dá o descanso pro corpo assimilar e tudo. E aí, conforme for passando o tempo, essa pergunta, né, na verdade, você vai se fazer e você mesma vai responder. Porque, por exemplo, se eu fizer um treino hoje super exaurido, né, que vai, nossa, me deixar super dolorida, se amanhã eu não conseguir levantar da cama porque eu tô toda dolorida, eu já sei que eu não posso treinar, porque o meu corpo tá pedindo descanso. Então é uma pergunta interna que eu tenho que responder. E aí isso tem que ficar claro para vocês também. Não tem uma receita ou uma bula que vai virar para você e vai falar assim, ó, fulana, se você treinou hoje, não pode treinar amanhã. Ou se você, né, tá dolorida, nossa, aí que você tem que treinar. Na verdade, isso é você que responde. Você tá muito dolorida? Consegue fazer mais um treino, né, amanhã? Não consegue? Precisa descansar? E aí você vai ver, não, de 0 a 10, como é que tá essas dores? Não, dá pra fazer. Então, tudo bem fazer, mas no mínimo aí 1 a 2 descansos na semana, tá? Então, como você vai executar a ordem de treino, aí é com você, mas dando 1 a 2 vezes na semana de descanso já tá ótimo, né? Então, você pode treinar 5 dias e descansar o final de semana, por exemplo, ou você pode treinar, né, dias intercalados. Também, ó, tudo a teu critério, mas é você que sentindo. Tô legal para treinar? Não tô legal? E aí, manda ver. A gente chama isso de descanso ativo, quando você adapta o exercício fazendo mais tranquilo do que você faria normalmente, é um descanso ativo. Você está descansando o corpo ativamente, o que é bom também. Então vale a pena. Movimento cura movimento. Então a tendência é quanto mais eu tô dando estímulo pro meu corpo, menos dor eu vou sentir. A Selma é um exemplo de que não sente dor, a Kellen, a Ana, por conta da fibromialgia, tem os momentos que tem dor, mas o corpo responde muito melhor do que antes, né? Então isso é muito legal, você vai criando, o corpo ele vai ficando mais inteligente, isso é legal. Um grande beijo, valeu, fui!